Olá pessoal, tudo bem? Vamos retomar aqui a nossa discussão sobre processo legislativo. Bem, o tema desta aula é lei complementar, né? Nós vimos na aula passada as fases do processo legislativo, quem tem iniciativa, a fase de deliberação e de votação, a fase da participação do Poder Executivo no final desse processo legislativo, sancionando ou vetando, e a possibilidade do Congresso derrubar ou não o veto, enfim, vimos tudo isso. Aquelas lições a que me referi na aula passada, elas se aplicam tanto à lei ordinária como à lei complementar. Então, no que tange às iniciativas privativas, no que tange ao fato de os projetos de regra se iniciarem na Câmara dos Deputados e terem o Senado como casa revisora, salvo naqueles projetos de iniciativa do próprio Senado, de comissão do Senado ou de senador, em que a casa iniciadora aí inverte, passa a ser o Senado e a Câmara passa a ser casa revisora, a questão da sanção e do veto, a promulgação, tudo aquilo ali se aplica normalmente à lei ordinária e à lei complementar. E onde é que residiria, portanto, a diferença entre uma espécie normativa e outra? Bem, esse é o tema da nossa aula. Veja só, a Constituição estabelece a previsão dessas duas espécies normativas, leis ordinárias e as leis complementares. A lei ordinária, como o próprio nome está dizendo, né, a ordinariedade dela é o fato de que ela vai ser utilizada nas circunstâncias mais comuns. Não é que ela seja melhor ou pior, e a gente vai ver mais à frente que sequer existe, uma relação hierárquica entre lei ordinária e lei complementar. Ela é ordinária porque ela se aplica na ordinariedade dos casos, né? Então, quando a Constituição, em alguns pontos, para algumas matérias que ela entende que existe uma relevância específica, ou é um ponto mais sensível, uma questão que demanda maior estabilidade institucional, que não convém estar a todo momento se alterando, a Constituição, para esses temas específicos que ela elege de maneira bem pontual, ela estabelece a necessidade de ser regulado por meio de leis complementares. Ao estudar, por exemplo, o Estatuto Constitucional da Magistratura, em especial quando nós estudamos o artigo 93 da Constituição, a gente viu lá, lei de iniciativa privativa do Supremo Tribunal Federal, lei complementar, disporá sobre o Estatuto da Magistratura. Ou seja, é um tema que diz respeito ao judiciário, é um outro poder, né, de modo que convém dar alguma estabilidade adicional, de modo que aquelas questões, aqueles direitos, aquelas responsabilidades, aquelas vedações, aquelas obrigações estabelecidas aos juízes, né, têm que necessariamente serem reguladas por intermédio de uma lei complementar. A gente vai ver, por exemplo, também no artigo 146 da Constituição, que trata da ordem tributária, uma série de temas que em direito tributário precisam ser regulamentados por intermédio de lei complementar, né? Por quê? Porque o direito tributário é aquele ramo do direito que vai direto numa das partes mais sensíveis do cidadão, que é o bolso, né? Então, é o momento em que o Estado vai ao patrimônio do particular, se apropria de determinadas riquezas, de modo a transformar aquilo ali em obras, bens e serviços públicos, né? Mas como é um ponto muito sensível, há uma série de garantias que precisam ser instituídas para que o Estado não atue arbitrariamente. Então, uma série de limitações ao poder de tributar, uma série de garantias ao contribuinte são estabelecidas e, para dar maior segurança, maior estabilidade, a Constituição estabelece que aqueles temas ali mencionados, né, nos incisos do artigo 146, precisem ser definidos por lei complementar. Então, são alguns temas, né, são poucos temas, não são tantos. A Constituição, quando quer, ela diz especificamente, portanto, vocês podem, inclusive, fazer esse exercício, botem lá a Constituição no computador e procurem lei complementar.
Então, vocês vão ver quais são aquelas temáticas, quais são aquelas matérias que o Constituinte entendeu que mereceriam ter maior estabilidade. É claro que existem outros tantos temas que são importantes, afinal, aquilo que é estabelecido na Constituição já se presume que seja uma matéria relevante, os direitos fundamentais, enfim, a organização do Estado, dos poderes. Existem muitas outras matérias importantes que não são regulamentadas por lei complementar, porque assim não exigiu o Constituinte, mas, enfim, alguns temas mais específicos, foi decisão do Constituinte atribuir à lei complementar a sua regulação. Então, existe um campo chamado reserva de lei complementar. É importante vocês aprenderem essa expressão, a reserva de lei complementar, para os temas assim definidos e definidos sempre de modo expresso. Portanto, se vocês encontrarem um dispositivo na Constituição que diga tal assunto será regulamentado por lei, será exercido tal direito nos limites da lei, se não houver a expressa referência à lei complementar, saiba que o Constituinte está atribuindo ali a lei ordinária normal. Então, precisa estar expresso no texto constitucional o tema relacionado à reserva de lei complementar. Então, do ponto de vista material, esse é um aspecto que diferencia a lei ordinária da lei complementar. E do ponto de vista formal, né, procedimental, qual é a diferença entre lei ordinária e lei complementar? É que, na lei ordinária, o quórum de deliberação para que um projeto de lei ordinária seja aprovado, existe um quórum de maioria simples, ou maioria relativa, aí são expressões que são aplicadas como sinônimos. E o que é a maioria simples? O que é a maioria relativa? É a maioria dos integrantes de um colegiado que estão presentes a uma determinada sessão. Então, se um colegiado tem 100 integrantes, mas naquele dia específico só tem 80 pessoas presentes, 20 estão ausentes, então você calcula a maioria simples, a maioria relativa, considerando apenas os presentes, os 80 presentes. Então, o número inteiro subsequente à metade, 80 dividido por 2, 40. Qual é o número subsequente? 41. Então, 41 seria a maioria relativa, a maioria simples de deliberação, nesse caso, que atenderia ao quórum necessário para a aprovação de um projeto de lei ordinária. No entanto, se fosse um projeto de lei complementar, aí exigiria um quórum de maioria absoluta. E a maioria absoluta, como sabemos, já tivemos a oportunidade de discutir anteriormente, é a maioria do número total de integrantes de uma determinada casa, de um determinado colegiado. Ainda se valendo desse exemplo que eu utilizei há pouco, né, num órgão que tenha 100 integrantes no total, ainda que naquele dia só tenha aquelas 80 pessoas, ainda que 20 estejam ausentes, quando se fala em maioria absoluta, nós precisamos considerar o número total, independente de estarem ou não presentes naquela sessão. Então, se tratando de um colegiado com 100 integrantes na sua totalidade, a metade de 100 é 50, o número inteiro subsequente a 50 é 51, portanto, o quórum de maioria absoluta que seria necessária a aprovação de um projeto de lei complementar. No mais, tirando isso, o processamento se dá igualzinho. Repito, as iniciativas privativas são sempre aquelas a que já me referi, no artigo 61, parágrafo 1º, as iniciativas do chefe do Executivo. Então, se é um tema que diz respeito àquelas temáticas próprias do Poder Executivo, precisaria o projeto de lei complementar ser de iniciativa privativa do chefe do Executivo. Se não for uma matéria privativa, pode começar na Câmara, pode começar no Senado, enfim, todas as regras lá de iniciativa são as mesmas, do mesmo modo da tramitação em uma casa, depois na outra, se houver uma modificação que não seja apenas de redação, né, que se houver na casa revisora uma alteração de cunho substancial, vai precisar voltar para a casa iniciadora, né, também a questão da sanção, do veto, a possibilidade de derrubar o veto, a promulgação, enfim, tudo mais se aplica àquelas lições que podemos abordar na aula passada, tá certo? As diferenças entre lei ordinária e lei complementação, exatamente essas a que me referi. Então, vamos passar aqui para o próximo slide, só para tratar de dois temas que também são extremamente importantes sobre lei ordinária e lei complementar. A primeira delas é que não existe
desde já estou afirmando, não existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. A gente poderia pensar, no primeiro momento, não, como a lei complementar tem um quórum diferenciado, mais difícil, mais rigoroso, ela teria uma superioridade normativa e hierárquica sobre a lei ordinária. Mas não é isso que entende o Supremo Tribunal Federal. O que é que acontece? Na verdade, a questão não vai se resolver no confronto entre uma lei ordinária e a lei complementar. Explico. Se uma lei ordinária atua num campo que a Constituição Federal reservou à lei complementar, nesse exemplo que eu dei da matéria tributária. Então, a Constituição diz que as limitações ao poder de tributar devem ser regulamentadas no plano infraconstitucional por meio de lei complementar. Se por acaso o Congresso Nacional desobedece a essa determinação do Constituinte e regula uma limitação ao poder de tributar por meio de lei ordinária, essa lei ordinária, em verdade, antes de violar qualquer lei complementar que possa existir sobre o tema, ela está violando a própria Constituição. Ela está violando o dispositivo constitucional lá do artigo 146, que diz que limitações ao poder de tributar devem ser regulados por meio de lei complementar. Então, essa é uma lei ordinária que, antes de se confrontar com a lei complementar, ela, na verdade, está ferindo a Constituição, portanto, ela é inconstitucional, tá certo? Uma outra situação pode se estabelecer, A situação, eu falei aqui, da lei ordinária que, afrontando a Constituição, regula inadvertidamente um tema sujeito à reserva de lei complementar. Vamos pensar, porém, no inverso. Numa matéria que a Constituição não estabeleceu a reserva de lei complementar, lembre-se que eu falei que a Constituição, quando quer fazer a reserva da lei complementar, ela precisa ser expressa, ela precisa dizer textualmente que precisa de lei complementar. Quando ela não faz, basta a lei ordinária. Então vamos dizer que seja um desses campos que não está sujeito à lei complementar, à reserva de lei complementar, e vem o legislador e edita uma lei complementar. Bastava a lei ordinária, mas ele acabou se valendo de uma lei complementar. Primeira pergunta, será que essa lei complementar seria em si inconstitucional? Afinal, ela não seria necessária, bastava uma lei ordinária? Não, ela não é inconstitucional, Até porque, se para a aprovação da lei ordinária bastava a maioria simples, se obteve o quórum ainda maior de maioria absoluta, houve, digamos, o respeito à vontade do parlamento. Então, inconstitucionalidade propriamente não existe. Mas aí a pergunta que fica, tudo bem, vamos admitir que a lei complementar, apesar de ser desnecessária, ela não seria inconstitucional. Ela tem um quórum ainda maior, tudo esse argumento que eu utilizei. Mas a pergunta que vem, para ser modificada essa lei complementar que regulou matéria de lei ordinária, precisaria haver uma nova lei complementar, ou seja, precisaria ter um ato simétrico, uma lei complementar revogando uma lei complementar, ou como originalmente aquele tema dispensava a lei complementar, bastava a lei ordinária para regular. Poderia, nesse caso, uma lei ordinária modificar a lei complementar, revogar a lei complementar? Bem, a resposta do Supremo Tribunal Federal já nos deu ao julgar uma questão que dizia respeito à concessão de uma isenção de COFINS para sociedades profissionais, escritórios de advocacia, um escritório de contabilidade, enfim, as sociedades civis profissionais, elas se beneficiavam de uma isenção de COFINS, é um tributo, é uma contribuição para a Seguridade Social muito significativo, muito importante. E a Lei Complementar 7091 concedeu essa isenção de COFINS para as sociedades civis profissionais. Não precisava. Concessão de isenção é matéria sujeita à lei ordinária. As isenções, em geral, são concedidas por meio de lei ordinária. Não há reserva de lei complementar nesse ponto, ok? Então, a dúvida que veio foi o seguinte, tudo bem, a lei complementar estabeleceu essa isenção. Depois veio o artigo 56 de uma lei ordinária, a Lei 9430, de 1996, e revogou
essa isenção. Disse que as sociedades civis profissionais já não tinham mais a isenção para COFINS. Aí a pergunta que veio foi essa. Essa revogação da previsão de isenção na Lei Complementar 70, a revogação operada pela Lei 9430, uma lei ordinária, foi válida? Então, esse tema foi objeto de muita discussão. Para vocês terem ideia, o Superior Tribunal de Justiça chegou, inclusive, a editar súmula dizendo que a lei complementar deveria prevalecer, ainda que não fosse matéria sujeita à reserva de lei complementar. Uma vez editada a lei complementar, somente por outra lei complementar poderia ser revogada. Houve súmula do STJ sobre o tema, mas o Supremo Tribunal Federal foi que deu a última palavra sobre o tema, já que está diante de uma discussão de nível constitucional, né, saber, enfim, se há ou não a reserva de lei complementar, se uma lei vale ou se é outra, enfim. O Supremo Tribunal Federal foi quem deu a última palavra, e a resposta do Supremo foi no sentido de que não existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Não é? A lei complementar 70, ao conceder a isenção, já que aquilo ali não é matéria de reserva de lei complementar, essa lei complementar 70, ela deveria ser tratada como materialmente uma lei ordinária, ou seja, ela é uma lei complementar na forma, mas na sua essência, né, na sua substância, materialmente, ela deveria ser tratada como se lei ordinária fosse, e, uma vez se tratando de uma lei ordinária materialmente falando, ela poderia ser revogada, alterada, modificada por uma lei ordinária. Né? Eu trago aí para vocês no slide a referência ao julgado do Supremo que pôs essa questão, resolveu essa questão de vez, tá certo? Uma outra questão, e eu finalizo a nossa aula sobre lei complementar tratando desse tema, diz respeito àquelas hipóteses em que a Constituição anterior, ou seja, o regime constitucional anterior a 1988, não estabelecia exigência de lei complementar para uma determinada matéria, e, portanto, antes da Constituição havia leis ordinárias tratando normalmente daquela matéria, porque, repito, não havia exigência de lei complementar pela ordem constitucional vigente à época em que aquelas leis foram editadas. E aí muda a Constituição, vem a Constituição de 88, e aquela Constituição de 88 passa a exigir para aquele determinado assunto lei complementar. Aí a pergunta que vem é essa. E aí? As leis ordinárias que vinham valendo, e valiam porque antes não havia a exigência da reserva de lei complementar. Mas aí vem a Constituição e passa a exigir a lei complementar. O que é que acontece com essas leis anteriores? Elas automaticamente se tornam inconstitucionais ou elas são aproveitadas pelo novo regime constitucional? Bem, a resposta também dada pelo Supremo Tribunal Federal para esse problema foi no sentido de que as normas anteriores à Constituição de 88 passam a ser recepcionadas como lei complementar se a Constituição de 88 passou a exigir a reserva de lei complementar. Ok? Então, isso parte de uma premissa teórica de que não existe inconstitucionalidade formal superveniente. Né? As normas do ordenamento jurídico anterior, elas, né, quando vem uma nova Constituição, elas têm que passar por um filtro. Né? Elas precisam ser compatíveis com a Constituição, mas apenas do ponto de vista material. Né? Por exemplo, se uma norma anterior à Constituição ela tratava de maneira inadequada um determinado tema que foi trazido pela Constituição, por exemplo, se é uma norma que fazia distinção indevida entre homens e mulheres e ofende o princípio da igualdade, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, essa norma anterior à Constituição, ela é afastada, ela é revogada, ou para utilizar uma expressão mais técnica, ela deixa de ser recepcionada, ela é não recepcionada pela nova ordem constitucional. Mas isso do ponto de vista da matéria, do conteúdo, da substância. Do ponto de vista formal, uma lei anterior à Constituição de 88, que foi produzida validamente à luz das regras de processo legislativo que vigoravam naquele regime constitucional, elas são aproveitadas do ponto de vista formal normalmente.
e elas são recepcionadas pelo novo regime constitucional, né, dentro daquela nova sistemática estabelecida. Portanto, uma lei ordinária que agora, uma lei ordinária sobre determinado tema, que só agora, pela Constituição de 88, passa a ser exigida a lei complementar, essa lei ordinária é recepcionada como se lei complementar fosse. Então, aí é uma situação diferente daquele problema passado que a gente viu no slide anterior. Aí é uma lei que surgiu ordinária, formalmente ordinária, mas que, por meio dessa recepção pela Constituição Nova, pela Constituição de 38, ela se tornou, né, materialmente uma lei complementar. Querem exemplos sobre isso? Na parte do direito tributário, aproveitando o exemplo que eu já dei. O nosso Código Tributário é uma lei ordinária, foi aprovada em regime constitucional anterior, numa época em que não havia a exigência de reserva de lei complementar para aqueles inúmeros temas que hoje são reserva de lei complementar, lá no artigo 146. Né? E aí o que acontece? O nosso Código Tributário simplesmente é revogado, é tido como inconstitucional, deixa de existir? Não. Naquelas matérias, e apenas naquelas matérias em que hoje o Constituinte de 88 exigiu a lei complementar, aquelas regras são recepcionadas como lei complementar. E qual é a consequência prática disso? Só podem, a partir de agora, serem alteradas por outras leis complementares, ainda que o Código Tributário seja formalmente uma lei ordinária. Naqueles pontos, precisa da lei complementar. Então, isso até é um exercício interessante. Toda vez que forem modificar o Código Tributário, né, o Congresso Nacional precisa ver, epa, essa matéria aqui que a gente vai querer modificar esses dispositivos são daquelas matérias que estão sujeitas à reserva de lei complementar nos termos da Constituição de 88, nos termos do artigo 146? Sim, se está na reserva de lei complementar, então precisa ser modificado por uma lei complementar. Caso contrário, se não tiver previsto ali, cai na regra geral de que basta a lei ordinária, portanto, uma lei ordinária é suficiente para modificar a regra do CTN, do Código Tributário Nacional. Está aqui um exemplo também que eu trago para vocês, está no slide, né, um julgado aqui do Supremo Tribunal Federal, da lavra da ministra Carmen Lúcia, em que ela diz exatamente isso. Né, recepcionadas pela Constituição da República de 88 como disposições de lei complementar, subsistem os prazos prescricionais, os prazos prescricional e decadencial estabelecidos no artigo 173 e 174 do Código Tributário Nacional. Então, ele é recepcionado naturalmente como lei complementar e só pode ser modificado por lei complementar. Então, se vocês forem folhear o CTN de vocês, vocês vão ver várias modificações, vários artigos modificados, uns por lei ordinária, outros tantos por lei complementar, a depender de se tratar ou não ali de matéria sujeita à reserva de lei complementar. Bem, pessoal, era isso sobre esse tema. Daqui a pouco temos mais aulas sobre outras questões referentes ao processo legislativo. Um grande abraço para vocês, até a próxima.